Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje é segunda-feira, 10 de maio, e eu estou trazendo aqui a segunda edição do Desenve Notícias, o comentário diário que eu, Fausto Oliveira, trago aqui na Revolução Industrial Brasileira no YouTube, todos os dias a respeito de algum assunto da nossa economia com um viés crítico desenvolvimentista assumido. Pois bem, na primeira edição eu comentei a respeito da PINHA, Pesquisa Industrial Mensal, e agora eu vou falar sobre a pesquisa que o IBGE também realiza mensalmente a respeito do varejo, do comércio. Para tentar pintar logo no início dessa semana um quadro realista do que é a nossa economia nesse momento. Pois bem, em março de 2021, o volume de vendas do comércio varejista brasileiro caiu 0,6 diante do mês de fevereiro. Tá? Então, na variação mensal, caiu 0,6. E na série, com ajuste sazonal, né? Isso é uma série com ajuste sazonal, após uma alta em fevereiro em relação a janeiro de 0,5%. O fato então é que a média móvel trimestral, que no caso de terminar em março, inclui março, fevereiro e janeiro, né? Esses 3 meses apresentaram recuo de 0,1% em relação à média móvel trimestral anterior, ou seja, que era fevereiro, janeiro e dezembro, tá? E aí ficam 1,9 ponto percentual acima do trimestre encerrado em fevereiro, que tinha registrado menos 2%. Então aí essa é a diferença de 2% de queda na média móvel trimestral anterior para 1,9% acima nessa média móvel, então tem recuo de apenas 0,1% nas médias móveis. Muito bem, o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção, partes e peças, né, e material de construção, caiu 5,3% em março frente a fevereiro. E com isso ele intensificou um ritmo de queda na média móvel trimestral, que era de menos 1,5%, caindo, portanto, bem mais, né, com o trimestre encerrado em fevereiro. Pois bem, os números aí que eu estou dizendo do amanhã, eu vou colocar o link aqui embaixo para você poder analisar com mais detalhe. Os números são, portanto, negativos. Eles reforçam aquilo que a pesquisa industrial mensal colocou, né, que eu comentei na primeira edição de hoje, de uma recessão se formando, né, no primeiro trimestre e também no segundo já, né, para a economia brasileira nesse início de ano. E aí, especificamente com relação à questão do varejo, eu gostaria de associar a essa pataquada que está acontecendo na economia brasileira com os juros. Tá? Os juros brasileiros estão em ritmo de subida, no meio disso que você está vendo, quer dizer, o comércio em queda, a indústria em queda e os juros subindo. Ora, que sentido tem isso? Né? Todo mundo sabe, né? Você que acompanha a Revolução Industrial Brasileira sabe disso muito bem. Os juros, né? A taxa básica de juros vai dar uma baliza para as taxas de juros de mercado, através dos agentes bancários, oferecerem crédito, oferecerem empréstimos, oferecerem condições de financiamento e investimentos, seja para empresas, para famílias, pessoas e também para as empresas. Os juros mais baixos tendem a dinamizar a economia e os juros mais altos tendem a retrair a economia. Eles são um mecanismo clássico de contenção ou expansão da demanda conforme a necessidade. Então a demanda hoje no Brasil está reprimida. Os números não mentem, estão aí para mostrar que o comércio está em queda, a indústria está em queda e, portanto, está se formando novamente um clima recessivo na economia brasileira. Só que, ao contrário do que deveríamos estar fazendo, que seria manter juros num patamar baixo, estamos nesse momento assistindo a uma alta dos juros, a uma alta sequencial dos juros no Brasil. O Banco Central, na primeira reunião do Comitê de Política Monetária, deu um choque já de alta de 0,75 ponto, levando a taxa para 2,75 e depois deu mais de 0,75 e já levou a taxa, portanto, para 3, né? Que, se eu não me engano, é onde nós estamos agora. É algo aí, se me perdoem se eu tiver perdido nos números, mas então está próximo disso. Bom, e a promessa é de mais altas de juros nas próximas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária. Até o fim do ano prevê-se aí uma Selic já na faixa de 5 ou até mais por cento. Bom, isso indica, portanto, que a economia brasileira terá ainda menos estímulo para se reativar, num cenário em que ela está precisando de mais estímulos. Então a política monetária menos estimulativa, como se diz, é um tiro no pé nesse momento. Então, o que se pode esperar para o Brasil nesse momento de início de 2021 é um ambiente menos ativo, de menor grau de investimento, de menor grau de contratação, de menor grau de crescimento.
né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente no meio do caminho. Mas que coisa poderia ser essa, dado que, né, a maior parte da força de trabalho está empregada em condições de informalidade, ou desempregada, ou desalentada, ou trabalhando menos horas do que poderia. Então, assim, as condições não são simples, tá? É claro que existe o Brasil da elite, o Brasil dos ricos, que deve estar rodando bem, né? Afinal de contas, o Brasil da elite, o Brasil dos ricos, tem a possibilidade, por exemplo, de se vacinar fora do Brasil, tem a possibilidade de se não comprometer as suas atividades econômicas, ainda que a pandemia não tenha parado, porque tem acesso ao home office, etc. Pode empreender online. Então existem, claro, estratos sociais que vão estar bem. Mas no agregado, né, é óbvio que a economia brasileira vai passar ainda por um período de muito desafio. O governo sabe disso, o Banco Central sabe disso. Acontece que nós, né, temos a nossa economia comandada por agentes das finanças, né? Além dos exportadores do agronegócio, nós somos comandados também pelas finanças. Eles têm poder sobre a economia brasileira, demonstraram esse poder ao fazer uma espécie de campanha pela subida dos juros, e essa campanha foi muito bem sucedida, já indicou para o Banco Central qual seria a toada, e agora eles vão usufruir de melhores rendimentos dos ativos financeiros, enquanto a política monetária deveria ser o contrário, estimulativa da atividade. Ela vai ser repressora da atividade e geradora de melhores resultados para o mercado financeiro, para o rendimento de ativos cotados em bolsa, para os ativos de renda fixa, etc, etc. Ou seja, para as aplicações de ativos alocados em atividade improdutiva, não é? Bom, todo esse cenário montado, o único fator que poderia nos trazer agora um sopro de esperança seria a aceleração da vacinação, né? Mas a aceleração da vacinação não encontra boas perspectivas, dado que o Brasil não só tem dependência em relação às tecnologias farmacológicas da vacina, como ainda por cima arranja seguidos conflitos com os principais fornecedores das matérias-primas das vacinas que nós fazemos aqui o acabamento, né? Lembrando que nós não produzimos vacina, nós pegamos insumos farmacêuticos de outros países e montamos aqui, né? Terminamos a vacina, fazemos o acabamento químico da vacina aqui, no Butantan e na Fiocruz. Aí o governo foi lá e arranja mais briga com o principal país fornecedor de insumos farmacêuticos, que é a China. Goste ou não goste, é a China. E aí, arranjando a briga de novo com a China, coloca em risco o Brasil de, mais uma vez, ter interrupção no fornecimento do insumo farmacêutico e paralisar ainda mais o nosso processo de vacinação, que já está atrasado, está lento, né? Então esse que seria o nosso fator surpresa, esse que seria a nossa possibilidade de voltar a um nível de atividade econômica mais decente, que poderia, quem sabe, recuperar um pouco da queda de 4% no ano passado, é um fator que está sendo dificultado. E aí, diante disso, não há o que pensar, quer dizer, a perspectiva acaba sendo mesmo a perspectiva de um PIB, né, negativo nos primeiros trimestres, talvez positivo no segundo, no terceiro e no quarto, mas, no geral, um ano que, na melhor das hipóteses, vai compensar, ou talvez ainda, né, não compense inteiramente a queda de 4%, né, no ano passado. Péssimo, né? Um resultado horroroso. Né? Qualquer crescimento menor que 4% que nós tenhamos esse ano significa que depois de uma queda de 4% no 2020, nós não teremos recuperado os valores obtidos naquele ano, no ano que passou, que foi o ano de pandemia. Ou seja, nós deveríamos agora estar almejando um 6% e não um 4%. Né? Mas o 6% está além de qualquer previsão. Né? O 4% ainda depende de muitas boas coisas acontecerem. E o mais possível é que agora a gente termine o ano de 2021 com, sei lá, 3, 2,5%, né? Que serão crescimentos em relação a um ano completamente atípico, mas crescimentos insuficientes para aquilo que aconteceu no ano passado. Vamos ver no que vai dar, vamos ver o que acontece ainda esse ano, né? Um ano pré-eleitoral, um ano prévio a um ano eleitoral, então é um ano ainda cercado de tensões. Vamos ver se a questão de ter eleição no ano que vem muda alguma coisa nesse cenário, né? Mas tudo indica que não. Vamos ver. Eu fico por aqui, agradeço a você pela sua audiência. Revolução Industrial Brasileira volta amanhã com mais um Desenho de Notícias. Tchau, tchau.